Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o momento que a gente vai... Nós falamos um pouco que é do nosso projeto, que é Mães de Luz. Mães de Luz, eu falo, a finalidade é acolher mães, pais, mas ela também é aberta a todos, né? Que passa o caso de uma filha, o desencarne de uma mãe, de um esposo, de um avô, de uma avó, porque nós lidamos com o sentimento dessa saudade, tá? Eu estou usando o celular porque, na verdade, o que nós vamos conversar está no meu celular, né? Não é, como diz, não é zap, não é bate-papo, não é... É o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, está dentro do celular, para a gente poder nos orientar aqui, vamos dizer assim, daquilo que a gente vem conversar. Eu não chamo esse momento de palestra, eu chamo esse momento de conversa, né? Por que conversa? Porque quem está aí pode falar, pode perguntar, né? É participar. Na verdade, isso aqui não é uma pregação, né, onde um só fala, todo mundo tem que ouvir. Isso aqui é uma conversa cuja finalidade que é a finalidade do projeto é acolher, né? É a gente sair daquele momento nosso de tristeza, de depressão, do sofrimento, da dor, e a gente poder saber que é possível nós continuarmos a nossa vida, né, mesmo passando por esse momento do desencarne, seja de um filho, de uma filha, né, de um ente querido, mas sabendo que eles, tudo bom, querido? Sabendo que eles continuam vivos, né? Então o nosso familiar nós não perdemos, né? Existe uma carta que é a carta a uma mãe. Eu não posso abrir aqui. Mãezinha querida. Vou ler um trecho dessa carta e a gente vai conversando. Seu coração está em pedaços. Não há dor maior do que a perda de um filho. Mas nós aprendemos a amá-los de uma forma tão grandiosa, tão completa, que não conseguimos enxergar o mundo sem a sua presença ao nosso lado. Então, nós passamos, é o que eu falo, nesse momento, a gente não consegue mais ter uma visão da nossa vida aqui, quando passamos por essa situação. Quando um filho desencarna, quando um marido, quando uma esposa, né, um avô, uma mãe. Então a gente já fala assim, o mundo não é mais do mesmo jeito. Perdeu o brilho. Eu falo assim, às vezes eu vejo, né, lá no Facebook algumas frases que as pessoas colocam, que diz assim, tá faltando, porque lá nunca mais vai ser igual, porque ele está faltando, porque ela está faltando. E quando a gente enxerga dessa maneira, isso que traz para a gente um sofrimento muito grande. Conheci mães, mas eu conheci esposa, eu conheci filhos, né, que entraram aqui na casa espírita, o qual estavam passando por esse sofrimento grande, chegando a entrar numa depressão. Alguns pensando em desistir da vida. Conheço pessoas que chegaram aqui pensando em desistir da vida, e quando nós conseguimos entender que a vida ela não cessou naquele dia, né? Agora, o que nós estamos aprendendo? Todos nós estamos aprendendo a lidar com caiu a toalhinha dela, senhor, né? Nós estamos aprendendo a lidar com separação física, mas sabendo que eles ainda fazem parte da nossa vida.
Então agora houve uma separação física. Fisicamente eles não estão com a gente, fisicamente. Mas nunca vai acontecer, né, o fim, porque todos nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, né? A Bíblia, ela diz assim para a gente: quem crê, né, Jesus fala, quem crê em mim tem vida e vida eterna. O livro dos Espíritos, ele diz assim para a gente: o que se torna alma no instante da morte volta a ser um espírito, retorna à verdadeira morada que havia deixado temporariamente. Então aqui nesse plano nós estamos de passagem. A grande verdade é essa. Nós criamos um tempo, e esse tempo nosso não é o que acontece, né? A gente cria uma regra, que eu sempre falo aqui, do mais novo, eu vou usar o português com muito respeito, mas do mais novo enterrar o mais velho. E às vezes né, eu conheço aqui algumas mães aqui, então a gente sabe que inverteu, né? Mesmo às vezes um marido, uma mãe, a gente nunca está preparado para esse momento, porque a gente acha que vamos estender aí fisicamente, só que não existe lugar nenhum que fale a respeito desse tempo. Então nessa carta ali, ele diz assim, né, que o nosso amor, ele é tão grande que a gente não consegue enxergar o mundo. Só que aí descobre um tipo de amor que nos faz crescer e nos faz amar a vida como nunca antes havíamos amado. Subitamente são levados aos poucos meses, nos primeiros anos, um pouco mais tarde, né? Que é uma carta de um filho falando. Há crianças que, aqui teve uma mãe que o filho, ela entrou no hospital, o pai saiu com a mãe, com o filho no colo, e a mãe, né, não foi fácil. Então não existe um tempo. Mãezinha querida, seu coração pede consolo, pede uma razão para continuar vivendo. E é isso que a gente busca, porque a gente fala assim, eu perdi a razão. Para que continuar aqui? O mundo, aí a gente vê frases, né? Agora, meu mundo cinza. Antes ele era colorido. Agora é o meu mundo cinza. Então a gente vai colocando, é a maneira que a gente vai demonstrando muitas vezes que nós amamos, mas esse amor sempre ligado ao sofrimento. Então, agora eu vivo um mundo cinza, eu vivo um mundo que está faltando, eu vivo um mundo sem, né? São expressões que nós aplicamos na nossa vida. Ô Gilson, bom querido? Só que e essa razão estará sempre em seu amor por eles. Primeiramente, pelo amor aos que ficaram e respiram também o ar de amar, o ar de seu amar. Filhos, esposos, pais, amigos, queridos. Um dia entrou uma mãe aqui e eu perguntei a ela assim, quantos filhos a senhora tem? E ela virou e falou assim para mim, eu tinha 3, agora eu só tenho 2. Eu falei, e por que agora só tem 2? Porque um morreu. Eu falei, então, posso ajudar a senhora? A senhora ainda tem 3 filhos. 2 encarnado, 1 desencarnado. Ele não deixou de ser o seu filho, né? É que ao longo da nossa vida nós lidamos sempre com isso. Foi o fim, acabou, não, né? Não vou ver mais, não vai mais, não vou adaptar.
E isso gera na gente todo esse sofrimento que a gente passa. Se perguntar aqui, quem que nunca entrou aqui assim, nessa situação? Nessa situação de fim, nessa situação de acabar. Mas ele diz assim que é interessante, ó, que isso é uma coisa que é importante. Mas também nós temos que lembrar daqueles que ficaram. E essa mãe, ela chegou e ela virou ele. Na carta, ela pôde receber uma carta do filho na época. E eu lembro que o filho falou para ela assim, que era para ela não fazer o que ela estava pensando, que ela estava pensando em se suicidar. Então, na cabeça dela, ela iria se suicidar para encontrar o filho. Primeiro que, quando a gente faz isso, a gente só atrasa a vida da gente no plano espiritual. Aquilo que era para ter um reencontro não vai ter. Enfim, não é o certo a gente fazer isso. Aí, eu virei e falei assim para ela, eu posso falar para a senhora uma coisa? A senhora disse que a senhora tem 3 filhos. Primeiro a senhora só tinha falado que a senhora tinha 3, agora só tem 2, mas agora a senhora já está entendendo. E a senhora quer deixar os seus 2 filhos, o seu marido, e ir ao encontro do filho que partiu. Se eu sou o filho da senhora, eu ia dizer assim, a senhora ama mais o meu irmão que foi do que a mim. Não, mas eu amo todos iguais. Mas fica difícil a gente entender que é todos iguais, porque assim, eu vou deixá-los, porque agora eu quero e eu vou atrás daquele. Então, nessa carta, ele diz exatamente sobre isso, né? Que a gente possa entender, né, aqueles que estão ao nosso lado, o esposo, o pai, os amigos, a família, filhos. A morte, ela não mata o espírito. E também não mata o amor. Sentimento não. Todo o nosso sentimento, isso eu falo sempre aqui, todas as reuniões, eu repito. O sentimento, amar, gostar, ele pertence ao espírito. Não é do corpo físico. É que nós somos muito ligados ao que os nossos olhos veem. Se você vê uma comida bonita, eu falo isso aqui. Se você vê uma comida bonita, você vai dizer assim, nossa, que comida bonita, eu até salivei, me deu vontade, não sei o que tal. Você não comeu, mas você já achou que ela está saborosa e pode não estar. Ao passo que às vezes você olha aquela comida, não é muito bonita, não enche os olhos, e aí você fala assim, eu não gostei, eu não quero. Talvez essa esteja mais saborosa. Então assim, nós somos muito daquilo que os olhos veem, mas na grande verdade, para nós somos muito mais do que isso. Então, é quando ele diz isso para a gente, né? Ele fala que o espírito, ele não morre, né? A morte não mata o espírito. Jesus foi bem claro nisso. Quem crê em mim tem vida e vida eterna. A gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver o relato lá de Moisés e Elias, tá bom? Moisés e Elias que conversaram com Jesus, mostrando para a gente até que o espírito ali tem vida, né? Nesse relato ali na Bíblia, mostra para a gente a vida do espírito, né? Moisés e Elias que eram mortos conversando com Jesus, falando com Jesus. Então, o espírito não morre, a morte ela não mata, o sentimento ele não acaba. Muitos de nós já ouvimos, às vezes as pessoas elas tentam nos ajudar, e elas usam algumas frases. Ela vai dizer assim para a gente, o tempo é o melhor remédio. Com o tempo tudo passa. E na grande verdade,
Não é com o tempo tudo passa, o tempo é o melhor remédio. Porque a nossa saudade, ela nunca vai passar. Nós vamos aprendendo agora a lidar. Né? Quantos de nós aqui nós estamos aprendendo? Quantos de nós aqui não está chegando? Chega o final do ano, chega os dias e tudo, a gente melhora. Nós estamos lutando nessa melhora a cada dia. Né? Exatamente. Por quê? Porque nós entendemos. E o sentimento, ele é do Espírito. Amar, gostar. Não é do corpo físico. O corpo físico, ele foi como se, vamos dizer, uma casinha emprestada para aquele espírito. Cada um tem o seu tempo. Só um fura a fila, que é o nosso irmão e a nossa irmã que se suicidou. Esse furou a fila. Mas mesmo assim, merece ser acolhido pela espiritualidade. Porque ninguém veio para sofrer eternamente. Então, nós nunca podemos julgar. Né? É uma coisa que a doutrina espírita, ela nos ajuda, ela nos... para que a gente não erre tanto. Porque as pessoas têm mania de julgar. Ah, fulano se suicidou. Aí já começa, né? Foi fraco, foi isso, foi aquilo e tal. Embora não seja certo, mas uma coisa eu digo, ninguém estava vivendo o que ele estava passando. Não justifica, mas ninguém sabe o que ele estava passando. Então, nós não podemos julgar. A doutrina espírita, ela nos ensina uma coisa: nós temos que fazer as nossas orações por essa pessoa, por esse espírito. Não julgar. Porque muitas pessoas usam isso. Ah, quem suicidou vai para o inferno e vai sofrer eternamente. Ninguém veio para sofrer eternamente. Ninguém veio. Então, quando a gente entende isso, né, que a morte não mata o espírito, também não mata o amor. Aí ele diz assim: um pai e uma mãe nunca deveriam enterrar seus filhos, né? Diz o pensamento popular, fazendo menção à ordem natural da vida para os que deveriam partir antes. Porque na nossa teoria, a nossa teoria é essa: o mais novo conduzir o mais velho. Nós criamos essa teoria. Nós criamos a teoria exatamente sobre isso. E aí, dentro dessa nossa teoria, e mesmo assim nós sofremos. Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, eu convivi com bisavó. Então, sabia que um dia a vovó iria desencarnar. Depois dela vem os avós. Você sabe, quando chega também, a gente sente. Passou ali os avós, na nossa escala, aí fica a parte ali dos tios, né? Aí a gente já pensa assim: bom, meu pai, né? Então meu pai tem mais irmãos. Na minha teoria é os irmãos primeiro. Meu pai. E mesmo nessa teoria, quando chega um dia de um pai, um dia de uma mãe, só quem passa para poder dizer como é, que não é fácil. Né? Essa separação física ali, não é fácil, mesmo com essa teoria. E quando inverte, então, é o que fala aqui, né? Que um pai e uma mãe nunca deveria, né, enterrar um filho, que é um pensamento popular, fazendo menção à ordem, uma ordem que foi criada pela gente. Porém, a verdade é que você não enterrou o seu filhinho. Com muito carinho, só vou pedir o celularzinho nosso, ou desligado ou silencioso, só por causa do perdão. Tá? Então, a verdade é que você nunca enterrou o seu filhinho. Ali só foi deixado o quê? Sobre a terra, a vestimenta corporal. A vestimenta corporal para esta breve encarnação.
Todos nós somos um espírito, como eu falei, vivendo a nossa experiência humana. Então o nosso filho, nossa filha, o pai, a mãe, o avô, a avó, naquele momento ali, por isso que a separação nossa, ela foi física. Ela foi física. Não, o fim não foi ali, não é o fim. Seu filho, a sua filha, né, o seu pai, a sua mãe, o seu ente querido, o seu familiar continua existindo. Eles continuam existindo. Eles podem nos ouvir. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, né, para as mães, mas serve para todos nós, né, que o vosso filho, o seu ente querido, bem amado, ele está perto de você. O seu corpo fluídico te envolve, te protege. As boas lembranças que deles têm os enche de alegria. Então, André, mas eu posso... Por quê? A gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Muitas pessoas, elas dizem assim pra gente, quem passa por esse momento, que a gente não pode falar do nome deles, que não é bom. As pessoas dizem isso pra gente, né? Não fala. Ficar falando dele faz mal. Chorar, às vezes a gente chora, aí a pessoa diz assim, não chora não, né? Que isso faz mal. A doutrina espírita, ela diz assim pra gente, nós podemos falar deles? Sim, falar deles com amor. Falar deles na nossa saudade. Não da maneira que muitas vezes nós fazemos, porque qual é a maneira que nós fazemos? Nós fazemos assim, a gente briga com eles, a gente fala para eles, por que você foi? Por que você me deixou? Como que agora eu vou viver sem você? E isso faz mal, porque é aquilo que eu já falei e vou repetir, né? Só um furou a fila. O restante, o seu tempo, o tempo de Deus. Cada um tem um tempo. Então você imagina ele escutando isso. Meu pai fez essa viagem há 14 anos. Eu viro e digo para ele assim, pai, por que o senhor foi? Ele vai dizer assim para mim, filho, eu não pedi para vir. Foi o meu tempo. Então, por mim, até ficaria mais. Mas chegou o momento que eu precisei voltar. Então, isso faz mal. E isso é o que nós fazemos muito. Nós, a maioria das vezes, ao invés da gente emitir a eles essas palavras de carinho, essas palavras de amor, falar que ama, falar que está com saudade, mandar um beijo, nós fazemos o contrário. A gente vira e fala assim, como é que eu vou viver agora sem você? Aí ele vai dizer assim, eu estou aqui. Chico, ele diz assim para a gente, eles apenas estão invisíveis aos nossos olhos, mas eles continuam fazendo parte da nossa vida. Nossa ligação é no pensamento. Então, o seu filho, a sua filha, o seu ente querido, ele continua existindo. Todo o amor que construíram no aconchego do seu lar não foi perdido. Os planos maiores do universo, ainda desconhecidos por nós, definiram que precisavam ir mais cedo por razões especiais. Qual é a razão? Cada um tem. Não cabe a nós. Depois eu falo, por nós, continuaria aqui. Quanto tempo? Pessoal mais antigo aqui, com muito respeito, quem nunca ouviu falar, né, que os antigos sempre usavam essa expressão, a melhora da morte.
Nós ouvimos muito disso. E o livro dos Espíritos, ele esclarece isso para a gente. Quando um ente querido nosso adoece, uma coisa que todos nós fazemos, pode mudar o nome, né? Mas a gente reza, a gente faz oração, a gente faz uma prece, só muda nome, mas a gente está ali. E aí, de repente, aquele ente querido, ele tem uma melhora, e aí, do nada, ele desencarna. As pessoas mais antigas sempre usavam essa expressão, a melhora da morte. O livro dos Espíritos, ele esclarece para a gente por quê? Porque assim, se eu tenho um familiar, um ente querido ali, e a gente começa a rezar, e às vezes ele precisa fazer essa viagem, ele precisa voltar, o tempo é dele, nós não sabemos a causa, nós não sabemos o motivo. Por que uma criança nasce e volta? Aqui tem uma senhora que ela frequenta aqui, o seu filho viveu acho que 7 dias. Aí vão dizer assim, por quê? Que a criança viveu só, tudo bom, meu querido? Por que ela viveu só 7 dias? Então, há um plano, né? Há um projeto de Deus, né? Cada um tem o seu tempo. Então, o nosso ente querido, ele não deixou de ser. Agora, a gente vai aprendendo a lidar com essa ausência. Mas é só física, porque eles vêm falar com a gente no sonho. Mas André, eu ainda não consegui sonhar com ele, eu ainda não consegui. É porque nós estamos muito, como é que eu posso, muito ansioso, né? É que nem, tem gente que fala assim, nós vamos viajar amanhã. Tem gente que já não dorme hoje. Já a hora, quer chegar a hora com uma mala e aquele negócio e tal, e aquela ansiedade, e não consegue dormir, e não consegue, porque ele está naquela euforia de poder fazer a viagem. Tem gente que é dessa forma. Mas eles vêm. Às vezes nós estamos aqui, daqui a pouco aquele perfume que destaca, é o perfume dele, é o perfume dela. Aí a gente fala assim, ele está presente. Então, de diversas maneiras, eles podem vir nos visitar. Aí, através de uma carta, de uma psicografia, pode acontecer também, né? Então, eles, né, continuam existindo. Voltaram para a verdadeira vida. O mundo espiritual, onde estão recebendo todo o auxílio necessário para que sejam bem recepcionados em sua nova realidade. Aqui é transitório. Não estou aqui, perdão, para botar medo em ninguém, né? Mas aqui é a nossa prova. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Mas nós vamos voltar. A verdadeira morada. O que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser o Espírito. Quem crê em mim tem vida e vida eterna. Retorna. É a verdadeira morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então é voltar à verdadeira morada. Deus está com seus filhos no braço, mãezinhas. Segura-os através de seus tantos trabalhadores do bem que estão encarregados de receber as almas após a desencarnação. Você não perdeu. Embora a realidade possa mostrar isso, pareça, te mostrar isso,
diariamente, pelo buraco da ausência, né? Mas não perdeu. Nós não perdemos. Então, a expressão, eu perdi, eu tinha, né? Deus tirou de mim. A gente briga com Deus. Quem aqui talvez que não brigou com Deus? Quem aqui que na hora, quando tudo aconteceu, a gente vira e não fala assim, Deus não é bom? Porque o pessoal fala que Deus é bom, entendeu? Balança a fé de muita gente. Balança a fé, porque a gente briga com Deus, porque a gente acha assim, poxa, Deus tirou de mim, Deus está tomando de mim. Tão novo, se é um filho, se é uma filha, né, pela idade, com uma vida pela frente. Aí a gente quer fazer aquela barganha, a gente vira e fala assim, olha eu aqui, eu já podia ir, já vivi tudo que eu precisava viver, mas ele ainda tem tantas coisas para poder conquistar, porque às vezes o nosso olhar está nesse mundo aqui, mas a vida é muito mais do que isso aqui. Isso aqui é a nossa prova, mundo de prova e de expiação. Nós estamos passando por esse momento, mas nós não estamos sozinhos. Então, nunca foi o fim, né? Então nós não perdemos, embora a realidade às vezes pareça mostrar isso. Por que que diz que parece mostrar isso? Porque aqui, né? Mãe, esposa, né? Aqueles que estão aqui, filhos, que estão aqui, que eu conheço alguns, né? Quando o seu ente querido já escreveu, já falou, já traz, já acolhe. Então a gente vai vendo assim, nossa, a vida continua. Traz um alívio, traz um pouco de calma, a gente dá uma renovadinha para a gente caminhar mais um tempinho. Né? É igual a bateriazinha de celular. A gente ganha uma recarga para poder caminhar um tempinho e daqui a pouco, como diz, por exemplo, uma carta, uma psicografia, ela tem prazo. Ela tem prazo, André? Tem. Qual é o prazo? Não sei. Mas ela tem um prazo, por quê? É aquilo, eu recebo, eu fico feliz, alegre, e que aquilo, aí vai indo, vai passando um dia, um mês, 2 meses, aí a gente já vai de novo, a saudadezinha já vai apertando de novo, aí a gente vem, e aí quando eles vêm de novo, nos acolhem, a gente caminha mais um pouco. Mas é quando a gente descobre, né, que nós não perdemos, que a desencarnação, ela foi apenas uma etapa aqui, no plano material, né, um ciclo, e uma nova etapa começou, para ele e para nós, porque agora é o momento, tanto deles lá do outro lado, quanto nosso aqui no plano físico, no plano material. Tudo bom, mano? Tudo bom, querido? Então agora começa para ambos, e aí a gente vai entendendo, por exemplo, o que eu falar aqui pode não ser bom para eles lá do outro lado. Por isso que é cuidado. Mas André, como assim? Eles dependem da gente e nós dependemos deles. Muitos dos que entram aqui, nós queremos saber uma coisa. Como é que eles estão? Será que está bem? Será que já foi acolhido? Como é que ele está lá do outro lado? Né? Tem uma música que a gente põe aqui às vezes para tocar e ela diz assim, né? Fala alto, fala daí de cima, conta para mim como é que está aí. A gente quer saber disso. Mas eles também lá do outro lado, para poder caminhar, por isso que como nós ficamos aqui, influencia na vida deles. Muitas pessoas que passam por esse momento, eu digo de experiência aqui, né, são pessoas que dizem assim, como diz, o mundo acabou, o mundo perdeu a cor, meu mundo cinza, aí eu queria ficar num quarto escuro, trancar a porta, não queria sair, não quero conversar, não quero ver mais ninguém, não quero isso, não quero aquilo, não quero... Imagina ele lá do outro lado, ou ela lá do outro lado, ouvindo isso da gente. Ele não fica tranquilo, ela não fica tranquila. Tudo bom, dona Amanda? Então ele não fica. Então nós não perdemos pessoas, não se perde
nós perdemos coisas, nós perdemos objeto. Sempre eu repito isso, nós perdemos objeto, nós perdemos coisas. Mas nós não perdemos o nosso ente querido. É uma nova caminhada. Mas é descobrindo que eles, né? Chico disse assim: somente ficou invisível aos meus olhos. Eu não estou vendo. A Bíblia fala, o que é fé? Definição de fé. O que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você não viu, mas que você sabe que existe. Isso é definição de fé. Pode ir lá na Bíblia, pode ver. Fé é você acreditar naquilo que você não viu, mas que você sabe que existe. Com muito carinho e respeito, nós falamos em Deus. Vê-lo pessoalmente, assim. Mas nós sabemos que Deus existe. Nós cremos em Deus. Nós temos fé em Deus. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, isso vai amenizando, né? Ameniza. Aí a gente vai vendo aqui. Vai caminhando, sorri, chega, sai, anda. Às vezes nós pensamos que para demonstrar que ama, eu preciso sofrer. E a Bíblia ela fala exatamente de um amor diferente. Ela diz assim: o verdadeiro amor não há de ciúmes, não há de ira, não há de contenda, não sofre, é benigno, ele deixa ir. Esse é o verdadeiro amor. Não prende. Meu pai, quando ele estava no leito lá da UTI, né, nós fomos fazer a visita a ele. Não que a gente queria ficar livre, não. Só que o médico falou: olha, ele tem câncer nos ossos, só vai sair daqui de um jeito, no caixão. Não tem outra solução. Pela medicina não tem mais. Aí nós conversamos, minha mãe, minhas irmãs, falamos: será que é certo a gente prender ele aqui? Fomos, abraçamos, beijamos, abracei meu pai, beijei, tomei a bênção dele, que eu sempre tomei, e falei no ouvido dele: pai, se o senhor precisar ir, meu filho, pode ir. Mas vamos sentir. Quem não sente? Mas não se prende pela gente. Se precisar ir, pode ir. E aí, logo depois, ele faz a sua viagem. Então, não é ficar livre, não. Por nós, né? Se o médico falasse: tem que fazer isso, tem que rodar o mundo a pé, a gente roda. Se a gente não roda, a gente faz estrago. Só que assim: André, você perdeu o seu pai? Não, eu tenho pai. Ele continua sendo meu grande amigo, meu grande pai, meu melhor amigo. Tem muitos amigos, mas meu pai é fantástico. Então, nós não perdemos. Quando a saudade apertar e o ar parecer faltar, lembre-se dos momentos felizes. Isso é importante. André, a saudade está apertando. Saudade está apertando. Saudade dói. Eu digo aqui às vezes assim: saudade dói por quê? Porque ela escorre aqui, ó. Dá um aperto aqui e um nó aqui. Às vezes não sai nem a palavra. A gente quer falar, não sai. Por isso que a gente fala: saudade dói. Então, quando essa saudade começar a bater, quando essa saudade começar a chegar, o que você faz? Para, senta, lembra dos bons momentos. Por que lembrar dos bons momentos? Porque a maioria das vezes nós lembramos do momento difícil. Eu não conheço o caso de todos aqui, né? Então, desencarnou de um acidente, de uma enfermidade. A gente lembra deles. A gente tem muito, às vezes a gente guarda
a lembrança daquele momento do sofrimento. Nossa, mas ele sofreu, mas ele passou por isso. André, eu citei aqui, meu pai teve câncer nos olhos. Como você lembra dele? Não lembro dele, não. Eu lembro dele com cigarro na boca, atravessado, sentado, conversando comigo, virava e ainda falava assim para mim. O pai sempre chama a gente de menino, né? Até hoje, minha mãe me chama de menino. E eu lembro que ele atravessava o cigarro na boca, você virava e falava assim para mim, menino, se eu te pegar com essa porcaria acesa na boca, eu vou te dar um tapa que você vai engolir. E ele fumando. Eu falei assim, olha para você ver. Dessas coisas, né? Tantas outras coisas, coisas boas, né? Isso eu lembro porque eu falei assim, eu dava risada, falei, olha ele com o negócio na boca, fazendo fumaça e falando para mim que não pode, que faz mal, mas ele com o trem na boca. André, meu pai foi alcoólatra, né? Ele foi fumando também, né? E ele sempre falava isso pra gente, desde pequenininhos, nós somos em 5. Ele falava sempre, faço o que eu falo, mas faço o que eu faço. E quando na nossa despedida, né? Dias antes do carne, ele repetiu com 5 filhos. Olha só. Mesma frase. Então. Hoje os filhos não bebem, não tomam nada. E a gente lembra dessas coisas, às vezes a gente até dá uma risada, né? Faz o que eu faço, mas não faz o que eu faço. Lembra coisa? Então, vai apertar? Vai. Tem datas. Vai ter umas datas que não é fácil. Aniversário. Se é filho, filha, né? Dia das crianças, ou dia dos pais, ou dia das mães, Natal, Ano Novo. Tem várias datas que a gente fala assim, aí a gente vai dizer assim, eu não vou aguentar. Aí a gente descobre que é possível. Né? Eu não vou mais com... Tem gente que fala assim, por mim, dezembro, né? Vamos falar de Natal, dezembro chegava ali, novembro, e já pulava para janeiro, porque, nossa Deus, eu não tenho mais motivo para comemorar. Aí você vai dizer assim, André, você tem motivo para comemorar? Eu tenho. Mas por quê? Porque eu tenho pai. Porque meu pai só está do outro lado. Porque ele continua sendo meu pai. Dia dos pais, o que você faz? Dou os parabéns ao meu pai. Acordo, faço a minha oração, tomo a benção, que eu sempre tomei a benção, meu pai, minha mãe, meu avô, eu fui dessa criação. Tomei a benção dele, benção, pai. Parabéns, hein? Hoje é seu dia aí, meu filho. Deus abençoe o senhor, meu beijo, meu abraço. Quero que seu dia seja especial, né? Que as pessoas, os amigos, os demais familiares possam estar mandando vibração de alegria para o senhor. Que seu dia aí seja fantástico. Mesma coisa. Mesma coisa. Então isso que é importante, né? Então, quando a saudade apertar e o ar parecer faltar, lembre dos momentos felizes. Lembre de abraçá-los com carinho na oração. Aí você conversa. Oração é uma conversa. Né? Nós conhecemos muitas orações, perdão do jeito de falar, que a gente decorou. Mas a oração mesmo é uma conversa. André, como é que você reza? Como é que você ora? Do jeito que eu estou conversando com vocês. Eu converso com a espiritualidade, eu falo com Jesus, falo, às vezes o cara aperta e fala assim, o cara tá apertando. Nossa, olha um pouquinho para mim. Ajuda eu também. Vamos conversar, agora estamos conversando. Então é naquele momento ali que a gente para, a gente vai, senta e fala para ele assim, eu te amo. A lágrima desce, a gente fala assim, eu estou chorando. Não é da tristeza, né? Não é da raiva, não. É saudade física. É dessa saudade física. Mas eu te amo. Fica bem aí. Recebe o meu beijo. Eu quero te dar um abraço agora aqui, bem gostoso, bem apertado, daquele jeito que a gente sempre fazia.
Entendeu? Então é nesse momento você vai tendo essa conversa com ele. E eles receberão. Ficarão felizes por saber que a sua alma não há revolta, não há ódio, não há rancor, né? Eu sempre falo aqui assim, o Espírito, ele ouve, ele fala, o sentimento é do Espírito, o Espírito que ama, não é a carne. Então o nosso ente querido continua sendo o nosso ente querido, né? Nosso pai, nossa mãe, esposa, filho, nosso sentimento continua o mesmo. Vocês vão ver. Continua o mesmo. Agora você imagina, por exemplo, vamos lá, aniversário dele. Vamos falar do aniversário. O que é o comum? O comum, por exemplo, hoje é dia 21, amanhã é 22. Não é, mas vamos dar um exemplo. Vamos dizer que amanhã fosse aniversário do meu pai. Aí já acorda e fala assim, eu não queria nem ter acordado. Por mim eu já tomava uns 10 Rivotril e já ficava na cama o dia inteiro. Não quero atender telefone, não quero que ninguém fale comigo, eu não quero falar com ninguém, não vou atender celular, eu não quero nada porque porque eu não tenho motivo, porque e tal. Ele escutando isso lá do outro lado, ele vai ficar feliz? Se você estivesse lá do outro lado, e você escuta o seu familiar falando aqui assim, nossa, tudo isso, eu não tenho motivo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho. Como que você ia ficar? Preocupado. Agora você imagina, você acorda, você está lá no plano espiritual, e aí você escuta assim, oi fulano, bom dia, Deus abençoe o seu dia, hoje é seu aniversário. Achou que eu ia esquecer? Não esqueci não. Inclusive eu vou fazer um bolo, vou tomar o café da manhã, vou cantar parabéns, que eu quero cantar parabéns, porque eu te amo, porque como que você ia ficar lá do outro lado? Triste? Recebendo isso já logo pela manhã? Sabendo que o seu familiar te mandou um abraço, um beijo, lembrou de você? Você vai até chorar. Mas é a lágrima que eu falo da alegria, né? Aquela lágrima que a gente fala assim, às vezes as pessoas lembram, a gente fala assim, nossa, eu fiquei emocionado com esse carinho, com essa... Isso acontece. Então assim, quando apertar, vamos endereçar a ele as nossas orações, nosso abraço. Lembrando do momento feliz, diga que o ama muito. Posso dizer? Claro, nós amamos. Nós amamos, eu te amo. Te amo muito mesmo. E ó, só estou chorando aqui, não é mais dar briga com Deus, não. Ah, Deus não é bom, não, Deus é bom e justo. Deus é bom e justo. Diga para ele, diga para ela que você ama, que sente a sua falta. Né? E aí a gente fala assim que a gente aguarda, né? E que toda essa nossa saudade, ela é a certeza do nosso reencontro. Saudade é a certeza do reencontro. O dia que chegar o nosso momento de retornar, aí nesse dia ser abraçado por eles, ser recebido por eles, estar junto novamente, a vida continua. A vida não acabou naquele dia. Né? Então, o que a doutrina ela quer nos ajudar, né, é exatamente que a gente possa entender isso. Né? Então,
que nós, né, que você não está sozinho. Né? Que você não está sozinho. Então assim, não foi o fim. Não foi. Dói? Dói. Saudade dói. Chico, ele diz assim pra gente: saudade dói nos dois lados. Né? Saudade dói. O tempo é o melhor remédio. Não é. Você serve você. Porque nunca vai acabar. Quem ama não esquece. Um dia entrou uma mãe aqui, ela virou e falou assim: você vai fazer eu esquecer do meu filho? Eu falei: nunca. Porque quem ama não esquece. O que nós vamos agora aprender é lidar com essa saudade, para que essa saudade não vire sofrimento. Saudade sim, tristeza não. Então agora a gente vai entendendo isso. Então eu posso falar com ele? Posso. Posso mandar um beijo para ele? Pode. Por que não? Deve. Posso dizer para ele que eu amo? Claro, com certeza. E na hora certa, no momentinho certo, eles vão vir escrever para você. Né? Uma das formas. Por quê? Porque a comunicação dos espíritos, vamos falar um pouquinho, só para a gente encerrando. A comunicação, a doutrina espírita, ela crê na comunicação dos espíritos. Né? Crê na imortalidade da alma, embora que aquilo que eu falei, dentro da Bíblia está escrito lá: quem crê em mim tem vida e vida eterna. Né? A comunicação dos espíritos, dentro da Bíblia está lá. Jesus vai no monte orar, na transfiguração. Só ler. Naquele momento, Jesus conversa com Moisés e Elias, que já eram mortos. Então, peraí. Moisés e Elias já tinham morrido, então eles eram espírito, ok? Falaram com Jesus. Espírito, então, não morre. Comunicação. Se comunicou. Né? Então, só para esclarecer, porque às vezes a gente fica um pouquinho... Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, ninguém está fazendo nada errado, não. Tá bom? Então, o seu ente querido só passou para o outro lado. Continua sendo seu ente querido. Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, avô, avó, irmão, amigo, amiga, tio, sobrinho. Só está lá do outro lado. Invisível aos nossos olhos, mas continua fazendo parte da nossa vida. Vai poder vir nos visitar, sim, um sonho, né? Como eu falei, às vezes a gente está aqui, ó, cada um tem um cheiro, cada um tem um perfume, né? Natura, Boticário, não sei o que, mistura tudo, dá um cheirão que a gente não sabe que mais é quem, mas naquela hora destaca o cheiro. Você fala assim: esse é o cheiro do meu ente querido. Esse é o cheiro do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Esse é o perfume que ele usava. Sinal da presença dele. Às vezes a gente sente como se estivesse tocando na gente. Às vezes a gente ouve, que a gente fica... O problema é que chega uma hora que a gente fala assim: eu acho que eu estou ficando doido. Que eu escutei. E às vezes a gente responde. E André, está errado? Responda sempre, meu irmão. Esse dia eu estava aqui no centro, aqui, o portão nosso ali, toda vez que abre, ele faz barulho. O portão daqui. Até um dia o Erivaldo falou assim: eu vou botar um óleo lá e tal. Eu falei: não, põe não. Põe não, que ele é o nosso alarme. Que a gente está aqui, se ele tiver encostado, quando abrir, a gente sabe que tem gente entrando. Um dia eu estava aqui, eu venho para cá de manhã, eu passo o dia, faço uns salgados ali, fico ali e tal. Daqui a pouco o portão abriu. Aí ninguém entrava. Porque o portão só abre quem tem chave. Falei: não entrou ninguém. Aí eu venho ver.
Chega ali, o portão fechado. Volto. Daqui a pouco estou lá, o portão abre de novo. Foi louco, mas não entrou ninguém. Falei, quem? Né? O pessoal entra, mas ninguém entra para cá. Vou lá de novo. Eu fiz isso umas 5 vezes. Na 5ª vez, falei, eu já entendi. Falei que agora eu já sei quem que tá chegando. Então eles vêm de diversas maneiras. Eles vêm dizer, André, mas pode? Pode. É o cheiro, o perfume. Né? Só para a gente cuidar, porque, quer ver? Às vezes você... Eu falo aqui... Às vezes você não vai mais, eu não cozinho mais, não faço aquela comida porque aquilo lembra dele, não vou mais em tal lugar porque aquilo lembra dele, não escuto mais tal música porque a tal música lembra dele. Se eu estou lá do outro lado e eu escuto o meu familiar falando isso, eu vou dizer assim, não quer mais lembrar de mim. Esse quer esquecer de mim mesmo. Porque se fizer a comida, lembra de mim. Se ouvir a música, lembra de mim. Então não quer ouvir. Se não quer ouvir, é para não lembrar. Uma maneira de pensar. Então, pense nele com carinho. Faça. Ele vai ficar feliz. Ela vai ficar feliz. Então é com amor, com carinho. As boas lembranças, né, que deles tem, os enche de alegria. Diga do quanto você o ama. Fala da sua saudade. Pode falar. Posso chorar? Posso. Da saudade. Por que não? Quem ama, não esquece. Nós nunca vamos esquecer deles, tá bom? Que Deus os abençoe. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, tá? Eu só vou pedir nosso celular desligado ou silencioso. Aqui dentro do salão a gente não conversa. Ao fundo nós temos uma cantina, banheiro feminino, banheiro masculino ali perto da cantina. Quero conversar com o Nelson, quero bater um papo com ele. Vou até a área ali da cantina, sento, ali eu posso conversar. Mas aqui dentro é importante o silêncio. Celular. Eu vou dar umas dicas, tá? Aí. André, você estava aí olhando o seu celular. Eu estava. Porque eu estava lendo a carta. Isso era uma carta. Que nós estávamos conversando sobre ela. Mas às vezes eu ligo o celular, tal, eu estou aqui, e aí eu fico assim, deixa eu ver aqui, vou ver um estragão da vida, vou curtir umas fotos, tal. Né? O momento é um momento de oração, é um momento de conexão, é um momento de sintonia, é um momento de aproveitar e dizer para ele, dizer para ela, é aquela hora que a gente conversa. Eu aproveito aqui e eu falo com meu pai. Ei, pai, te amo. Deus abençoe o senhor aí. Se o senhor puder vir aqui, ó, vou ficar feliz. Se puder falar comigo, então, mais feliz ainda. Eu te amo. Aproveita. Tá bom? Às vezes aqui, até a música. A gente põe a música e aí teve um dia ali o pessoal conversando e aí um dos nossos voluntários chegou e falou assim, ó, vou pedir um favorzinho. Aí a pessoa virou e ainda foi um pouquinho ríspido, porque os nossos voluntários aqui, com muito carinho, eles tratam todo mundo com muito carinho e respeito. Todos aqui, todos que estão aqui, tratam todo mundo com carinho e respeito. E aí a pessoa virou e falou assim, e a música alta? A música alta é exatamente para abafar a conversa, porque quem está aqui na hora da psicografia, a gente olha o silêncio, quer ver? Olha quanta coisa a gente escuta. Se deixar, a gente escuta o que eles estão conversando ali na frente. A Márcia caminhando, nós estamos escutando o pezinho dela no chão. Tá vendo como é que o silêncio, a gente ouve muita coisa? E na hora da psicografia é isso. A gente precisa ouvir só eles. Se um fala daqui, se um fala dali, se um celular toca aqui, se o outro celular toca ali, a gente não consegue escutar o que eles querem falar. Falei demais. Deus abençoe, sejam abraçados, sejam bem-vindos. Semana que vem, quinta-feira, nós não vamos ter trabalho aqui. Quinta-feira, dia 30, né? Eu acho que é isso, tá?
Por quê? Porque é Corpus Christi e a rua aqui toda, ela é enfeitada, né, para procissão, tem aquele preparo que eles fazem. Não tem como a gente parar carro, né, e aí vai ter que parar carro muito longe daqui para a gente poder vir e tal. Então, na quinta-feira, dia 30, nós não vamos ter atividade aqui, tá bom? Dia 8 de junho, sábado, nós vamos ter uma atividade. É o mesmo trabalho, centro abrindo 10 horas da manhã. Só vou pedir para quem vier no Facebook, ou lá no Instagram do centro, avisar. Tô indo eu e mais 3, eu e mais 4. Por quê? Porque nós temos uma cantina. E a gente precisa ajustar a cantina para receber. Questão de bebida, né? Guaraná, água, coca, refri, salgado, bolo. A gente precisa ter isso para acolher as pessoas. Se eu não sei a quantidade, fica difícil da gente trabalhar. Porque aí o que acontece? Ou pode faltar, ou pode sobrar. Sobrar, desperdício, perde. Faltar também é ruim, porque aí a gente ficar com fominha não é legal, né? Então eu preciso mais ou menos ter uma noção de quantas pessoas vêm, tá bom? Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Nós já vamos dar continuidade aos demais entendimentos.